O que é e o que faz o contra-regra teatral? Bom, o contra-regra teatral é o técnico responsável pela montagem do cenário no palco, antes das apresentações, preparar os objetos de cena que serão utilizados durante o espetáculo pelos atores, dar apoio e suporte aos atores na coxia, dar os sinais que antecedem o espetáculo e também fazer a movimentação de cenários, como entrada e saída de objetos de cenas e cenários. Fazer também a transição de cenários em cena aberta ou em BO. BO é aquele momento em que todas as luzes se apagam e o contra-regra ele entra no palco, faz as mudanças de acordo com a direção e sai sem que ninguém o perceba. O contra-regra de hoje é o mesmo de anos atrás? O que você acha que mudou nesse tempo? Bom, as relações de trabalho são dinâmicas. Há alguns anos atrás, havia um técnico para cada função no teatro. Havia um técnico para montagem e desmontagem de cenários, havia técnico para fazer o acompanhamento do espetáculo, fazer as transições de cena, havia um técnico varandista, que era o técnico responsável pelas maquinárias, mas hoje em dia, com a finalidade de reduzir custos das produções, o contra-regra atual, moderno, ele teve que absorver multitarefas. Então não é raro um contra-regra absorver a função de diretor de cena, de maquinista e de cortineiro. Em alguns casos, ele até faz o serviço de troca de figurinos, né? Tudo isso para reduzir os custos e viabilizar muitas peças que hoje em dia não tem tantos recursos como alguns anos atrás. Qual o perfil e a postura de um contra-regra? Essa pergunta se refere ao que as pessoas esperam de um contra-regra no local de trabalho, que é higiene, proeficiência, pontualidade, solicitude, educação, atenção, comprometimento, responsabilidade. Se o contra-regra tiver essas características, muito provavelmente esse será um profissional de excelência. Carlos, um contra-regra ele tem que ter algum material básico para trabalhar? Bom, durante as apresentações, depois de tudo montado, ele precisa ter um kit básico de ferramentas que ele vai usar no caso de alguma eventualidade. Essas ferramentas precisam estar à mão, em local acessível, de preferência sempre no mesmo local, porque a coxia vai estar escura na maioria das vezes e ele não pode perder tempo em procurar ferramentas caso haja essa necessidade. E as ferramentas principais que um contra-regra deve ter no seu kit são as seguintes: uma lanterna, um alicate universal, um martelo simples, fita crepe à vontade, uma tesoura, estilete, um joguinho de chave de boca, que é recomendado que seja a de número 8, 10, 11, 12, 13, pelo menos, uma chave Phillips, uma chave de fenda e um estojo com alguns pregos e ferramentas variados, que ele vai usar caso haja necessidade. Se ele tiver essas ferramentas no seu kit, dificilmente
ele terá problemas com alguma demanda de defeito, quebra, alguma coisa que solte. Carlos, na geografia do teatro, em qual lugar o contra-regra atua? Bom, para responder essa pergunta, a gente tem que entender o que é o palco. O palco é o espaço onde o espetáculo acontece. E ele é limitado lateralmente pelas pernas, a sua profundidade é limitada pela rotunda e a parte superior, que seria o teto, é limitado pela bambolina mestra. E dentro do palco existe o espaço cênico, ou seja, o espaço cênico é um local definido onde a cena acontece. A cena acontece em vários locais definidos pela direção do palco. As cenas não acontecem em todo o palco. E o contra-regra atua, geralmente, na maior parte do tempo, nas coxias, ou seja, que são os locais invisíveis ao público, que são encobertos pelas pernas e pela rotunda. E no caso de mudança de cenário, o contra-regra também entra no palco para fazer as transições de acordo com a orientação da direção. Carlos, para que servem os 3 sinais? Bom, os 3 sinais servem para orientar o público sobre o início do espetáculo. O primeiro sinal chama o público para dentro da sala de espetáculo para que ele tenha tempo de procurar seus respectivos assentos, de acordo com a numeração. O segundo sinal deve orientar o público a posicionar seu assento específico, sentar na sua cadeira, desligar o seu telefone celular e, nesse momento, geralmente, são passados alguns vídeos ou áudios institucionais sobre peças que virão ou sobre patrocinadores do espetáculo. Bom, e o terceiro sinal, ele efetivamente diz ao público que o espetáculo vai começar. É o momento que as luzes da plateia se apagam, a cortina se abre e o espetáculo tem início. Tá tudo ok, elenco no palco, vídeo, som, luz, cenário ok. Terceiro sinal, galera, terceiro sinal. Carlos, quem abre as cortinas do espetáculo? O espetáculo, eu tenho a vaidade de dizer que começa nas mãos do contra-regra. Dentro do palco, as cortinas são pretas, pois elas absorvem a luz e dão uma ideia de profundidade. Já a cortina nobre, que é a cortina de boca, a que fica na frente do público, ela é de tecido pesado e geralmente de cor escura, um tom sóbrio. E é o contra-regra que abre essa cortina, dando início ao espetáculo, abrindo de forma cadenciada, e no final do espetáculo também é ele que fecha a cortina, também de forma cadenciada. Carlos, como funciona essa questão de subir e descer varas? Como isso é chamado? Como isso funciona? Esse processo de subida e descida de cenários, de varas, é o trabalho do maquinista. Ou seja, as maquinárias é um conjunto de equipamentos com roldanas, polias, cordas e varas, onde são presos fixos cenários e ou refletores. Geralmente, é um maquinista teatral que faz essa movimentação, quando há um funcionário específico em cada teatro para isso. Já quando isso não ocorre, é o contra-regra que vai fazer toda essa movimentação. Carlos, como é que funciona essa questão da entrada e saída de cena de objetos no meio de uma peça? A entrada e saída de cena de objetos de uma peça, de cenário, é feita por um contra-regra. Ele vai fazer esse movimento de uma forma sutil, discreta, invariavelmente com roupa preta, para não interferir na cena.
E essa orientação é dada durante os ensaios pela direção. Então, o menor caminho, sempre, com o mínimo de ruído e fazendo todo o esforço para não interferir na cena que está em desenvolvimento. Carlos, para que serve a marcação de palco? Durante os ensaios, o diretor, em conjunto com o cenógrafo, define os locais onde serão posicionados os cenários e objetos de cena. E para que isso aconteça sempre da mesma forma, o contra-regra vai fazer marcações no palco de forma clara, porém discreta, para que durante a temporada cada objeto fique invariavelmente no mesmo lugar sempre. Carlos, você pode me dizer no que consiste o cenário? Bom, o cenário é uma construção de materiais variados que vai criar o ambiente, o local onde a peça será encenada. Carlos, o que é um objeto de cena? Como o próprio nome já diz, um objeto de cena é um objeto que vai interagir com um ator ou com um cenário durante as apresentações para ajudar a contar a história, ao desenvolvimento do enredo da apresentação. O objeto de cena pode ser uma coisa muito sofisticada, como uma espada, um telefone, ou até mesmo um pedaço de papel rasgado. O objeto de cena, volto a repetir, é o objeto que vai auxiliar ao ator ou ao cenário a contar a história do espetáculo. Carlos, depois de ter falado todo esse processo do que acontece no palco, como é que funciona tudo isso em relação com a produção do espetáculo? O produtor do espetáculo, eu costumo dizer que ele é o provedor. Ele é o responsável por manter a engrenagem funcionando. E a relação do contra-regra é de mandar sempre informações para o produtor ou a produção sobre a necessidade de reposição de materiais ou a qualidade do espetáculo para que ele tome as devidas providências para que o espetáculo não perca a qualidade. Então, o produtor, a partir das informações do contra-regra, ele vai saber como está o andamento do espetáculo no palco. E essa é a relação de troca de informações. Passando por essa interação com a produção, como é que a gente chega nessa interação com a direção do espetáculo? Durante os ensaios, o diretor faz as definições de marcação com os atores, de luz, de som e todas as informações necessárias para que o espetáculo tenha a qualidade definida. E o contra-regra, durante esse processo de ensaios, ficará muito atento a todas essas informações e orientações para que o espetáculo ocorra sempre, dentro do possível, invariavelmente seguindo as orientações da direção. Ele é uma continuação do braço da direção dentro do palco. E como é que funciona a interação com os demais técnicos? É desnecessário dizer que um bom ambiente de trabalho é saudável e traz satisfação para todos. O contra-regra vai estar dentro do palco durante o espetáculo, literalmente. Já o técnico de som e o técnico de luz, o técnico de vídeo, ele estará num lugar afastado, fora do palco. Ele estará na cabine de som e luz. Então, uma boa relação com essas pessoas poderá ajudar o espetáculo a não perder qualidade. E caso haja alguma demanda de som ou de luz, vai ser o contra-regra dentro do palco, que será o ajudante, o auxiliador desses técnicos que trabalham no espetáculo, mas fora do palco. Carlos,
quais as ferramentas para fazer uma manutenção mais elaborada ou reparos mais específicos? Bom, quando o cenário é danificado ou fica enfraquecido pelo uso, o técnico que vai fazer a manutenção precisa de ferramentas mais específicas. São elas: ele vai precisar sempre de uma parafusadeira, uma furadeira, um estojo com brocas variadas, uma serra tipo tico-tico, sargentos ou grampo seco, como é chamado, uma trena, esquadro, o alicate de repuxo, popularmente chamado de alicate pop, um arco de serra e todas as ferramentas básicas do seu estojo. Só a nível de conhecimento eu vou mostrar como funciona o alicate tipo pop. Eu já tenho uma chapa furada e tem uma cantoneira aqui que eu vou usar. Pronto, nós temos uma cantoneira ou um gancho ou um reforço de canto caso seja necessário. Aqui eu vou mostrar a utilização do grampo C. Tem um pedacinho de sarrafo, eu vou prender ele na mesa ou numa bancada que você tenha. Ele já ficou preso. O estojo de parafusos e brocas que eu já tinha, eu vou pegar um parafuso e uma peça aleatória. O bit para parafuso, a peça está presa. Com essas ferramentas e habilidade, o contra-regra ou cenotécnico pode fazer qualquer reparo em qualquer cenário, em qualquer lugar, dependendo da complexidade, é claro. Os materiais mais usados em cenografia são sarrafos de madeira leve, como cedrinho, pinos e pinos, MDF, compensados, tecidos, tubos de metalon, redondos ou quadrados, e tubos de alumínio também. Nada se cria, tudo se copia. E a forma mais eficiente de fazer certo é copiar o que já está sendo feito certo. A melhor forma de aprender é reproduzir alguma coisa que alguém já fez que deu certo. Copiar quem faz bem é a forma mais rápida de aprender. Não ter vergonha de admitir que não sabe, que não conhece, que não sabe fazer, é a forma mais eficiente de aprender. Quem não tem essa humildade, provavelmente terá muita dificuldade de adquirir novos conhecimentos. Problematizar é a melhor forma de evitar problemas. Se durante as montagens ou desmontagens você percebe que alguma parte do cenário pode dar algum problema, já está desgastada, faça o reparo imediatamente. Se você nota que alguma parte do cenário pode se danificar, quebrar ou se afrouxar por algum motivo, mesmo que ela ainda esteja em bom estado de uso, faça o reparo imediatamente. Antecipar um problema é a melhor forma de evitá-lo. Reforçar, sofisticar ou melhorar alguma parte do cenário só vai facilitar o seu trabalho nas montagens e desmontagens no futuro. Nunca ignore sua intuição. Se você em algum momento, durante as montagens, desmontagens ou mesmo nas apresentações, perceber que alguma coisa pode dar problema, não descarte esse sentimento. Se você percebe que alguma coisa em algum momento pode falhar por mau funcionamento, faça o reparo o mais breve possível. Nunca, nunca, nunca ignore uma intuição.